nós temos que entender o papel desses programas que se apresentavam como irreverentes, o CQC menos, o Pânico muito mais. Mas o CQC foi quem popularizou o Bolsonaro, ou tornou o Bolsonaro palatável, vamos chamar assim. Porque o Bolsonaro participava muito do CQC e era sempre visto como alguém extremista, mas inofensivo, de certa forma. O tiozão, entendeu? E foi construindo uma imagem, tanto na Luciana Gimenez, quanto no CQC. Foram os que mais deram espaço para o Bolsonaro e fazia algum tempo e tinha uma linha parecida com a do Bolsonaro, que era no sentido de combater o politicamente correto. Eles eram preconceituosos, não é só o Felipe Andreoli que fez aquelas matérias, outros também. Tinha lá uma outra matéria que era mais identitária, defendendo o identitarismo, etc., mas você não tinha... Não era um programa para desconstruir também o governo da época. E tudo bem, é um direito. Pode ter crítica, não tem problema, não é de direito de desconstruir. Você pode ser crítico ao governo que está, não tem problema nenhum. Que na época era o governo do Lula, depois o governo da Dilma. O problema é que parecia haver realmente um projeto de popularizar o Bolsonaro. Ele não tinha essa popularidade toda. E a gente não pode esquecer isso. E se você olhar, já veio até mim na época das jornadas de junho, eles fortaleceram muito essas jornadas. As jornadas de junho, se você vê o comportamento do Marcelo Taz na rede social, você percebe que ele era o disseminador de um discurso que acabava ganhando toda a rede. Isso eu recebi uma vez. Tá? Interessante, só um comentário, o Marcelo Taz, né, logo ele é promovido como um dos grandes, todos eles, é interessante. Quando você está falando uma coisa essencial, de repente, quando começa Twitter no Brasil, Marcelo Taz, Felipe Andreoli, o Rafinha Bastos, eles aparecem, tudo bem, eles aparecem com milhões de seguidores. Pode ser que tenha sido uma coisa natural pela popularidade deles, mas também pode ter sido algo produzido por interesses internacionais que queriam ampliar a voz de pessoas comprometidas com o projeto de destruição do Brasil. É só uma hipótese, tá? Mas estou passando para você. Perfeito, porque eu vi isso. Quando tinha aquelas jornadas, eram alimentadas por tweets que tinham na origem o Taz. Muitos naquela ocasião. E, de fato, eles foram considerados os mais influentes do Brasil. E, veja bem, isso nós temos que falar, que isso é a história do Brasil. Nós temos que falar tentando identificar o que aconteceu. E você tinha algumas coisas que eram canalice pura. Por exemplo, eles colocaram uma criança para entrevistar o Genuíno uma vez, que era para detonar o Genuíno naquela ocasião. Que havia, e era uma covardia muito grande, colocaram uma criança para provocar o Genuíno. A verdade era essa era a provocação. Como é que o Genuíno ia até responder uma criança? Isso foi feito lá. Então, faz parte de um período que a gente via aquela coisa, olha que bonitinho, que coisa moderna, o CQC. Não, serviu ao retrocesso do Brasil. Era extremamente preconceituoso. Você vê o comportamento do Andreoli lá, as matérias que ele fazia, a defesa depois que ele fazia, e era uma defesa do tipo seguinte, vocês gostariam que todos nós do CQC fôssemos viados, só que não, azar de vocês, não sei o quê, agora contra vocês eu não sei, fazendo esse tipo de discussão que é absolutamente homofóbica e é um retrocesso no país, e isso foi tomado como natural, como se as pessoas estivessem naquela época com o saco cheio do politicamente correto, e isso é a base do crescimento do Bolsonaro. O Bolsonaro veio para atacar, e isso faz parte do projeto dele, inclusive ele falou isso no discurso de posse dele, para atacar o que ele chamava de politicamente correto, porque o politicamente correto é uma forma de civilizar um povo, civilizar uma população, porque a gente vivia, e a gente tem um histórico de muita barbárie, de não respeitar minorias nenhuma, de muita violência, né? Então, até quando você estava falando, para tentar linkar com o episódio, o Taz, depois, quando teve o golpe, eu vi ele defender em veículos da Globo, o GNT, programa que ele tinha lá, de não é golpe, coisa nenhuma. Isso daí... Então o Marcelo Taz é um dos principais responsáveis pelos 20 milhões de famintos no Brasil. É preciso apontar, é preciso responsabilizar, viu, Joaquim? Quem apoiou junho de 2013, quem apoiou o golpe de Estado, quem apoiou a prisão do Lula, agindo da maneira como um influenciador, vai carregar para sempre esse peso. 20 milhões de miseráveis, o Brasil destruído, o Brasil que caiu da sexta para a 12ª economia do mundo e que está a caminho de ser a 15ª. O Brasil daqui a pouco sai do G20, mesmo com esse território gigantesco que tem, perigo o Brasil ser totalmente aniquilado e destruído.
Tem essa matéria que eu acabei achando interessante, né? O Glenn bateu boca com o Marcelo Taz numa época e falou assim: Taz, eu sei o que você fez no verão passado, quando saíram informações de que o Taz era um agente da Embaixada dos Estados Unidos, né? Que tinha conexões com a Embaixada Americana. Será que essas redes sociais promoveram os seus agentes, né? Luciano Huck, Marcelo Taz, essas figuras, Felipe Andreoli? É uma questão para ser colocada também. Enfim. Interessante, né? Isso aí é uma pesquisa de longo prazo, mas olha, todos que impulsionaram junho de 2013 são responsáveis pela fome dos brasileiros. Se tem brasileiro comendo osso hoje é porque teve gente como esse Marcelo Taz impulsionando junho de 2013. Diga lá, Joaquim. Exato. E ele se manteve, né? E ele tem as posições dele, ele se apresenta, o identitarismo dele, porque ele tem uma filha que ele mesmo disse várias vezes que é homossexual, e então isso ele tenta se apresentar como se fosse ali moderno. Esse é o maior equívoco que existe hoje. As pessoas ignoram o que aconteceu com o golpe. Foi um episódio da luta de classes, e efetivamente foi uma luta contra o trabalho. Porque, na minha visão, se você valoriza o trabalho, você desenvolve o país como um todo. Foi feito assim nos Estados Unidos em outra época, não agora. Isso foi feito na Inglaterra. E o caminho do desenvolvimento é este. É você valorizar o trabalho.